Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, graças te damos, porque eis-nos aqui mais uma vez, para aprender mais de Ti, e com o coração disposto, disponível, atenta aos seus sussurros e impulsos, nós queremos aprender mais de Ti. Senhor, se porventura o nosso coração não estiver alinhado com o Teu, alinha-nos com o Teu coração e propósito para conosco. Senhor, se estivermos andando por caminhos onde que nos dificulta encontrar as bênçãos que o Senhor tem para nós, alinha-nos, redireciona-nos para o centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, ministra em cada área das nossas vidas, com poder, autoridade, majestade, liberdade, livre acesso, glória e maravilha, porque Tu és um Deus extravagante, Tu és magnífico. Quando nós pedimos para que o Senhor opere em uma área, o Senhor não faz somente naquela área onde pedimos, mas o Senhor é bondoso e abrange todas as áreas de nossas vidas. Então, Senhor Deus, cumpra em nós o Teu querer. Faça em nós a Sua vontade. Eis-nos aqui, ministra em nós, nos fortalece, nos capacita, nos direciona, abre o nosso conhecimento e dê-nos entendimento para aprendermos mais de Ti e pormos em prática, Senhor, tudo quanto aprendermos de Ti, para a honra e glória do Teu nome, para que venha a ser exaltado o Teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Vamos lá? Vocês talvez não saibam quem é Áquisa. Áquisa era uma mulher e ela foi muito sábia ao pedir o que pediu para o pai. Vamos ler sobre quem é Áquisa. Tem terra, mas não tem água. Tem promessa, mas falta vida. Você precisa conhecer Áquisa. A história de Áquisa aparece em dois trechos bíblicos quase idênticos, em Josué e em Juízes. Em Josué, capítulo 15, versículo 16 ao 19. Em Juízes, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Vamos lá ler para vocês entenderem? Primeiro vamos em Josué, capítulo 15, versículo 16 e 19. Então, aqui estamos. Por que eu escolhi ler para vocês? Porque lá o texto é abreviado e aqui vocês entenderão melhor a história. Disse Caleb. Caleb era um dos que foram à terra para espiar e ver se havia possibilidades de estudar a terra para invadir e tomar a terra que Deus já tinha dado para eles. E lá, Larissa, foi lá que Caleb e Josué, quando entraram nessa terra, espiaram essa terra, tiveram que se esconder e se esconderam na casa de uma meretriz, de uma prostituta. E essa prostituta foi salva. O nome dela é Raabe. E ela casou com um da tribo de Judá, ou foi da tribo de Judá, e o nome do rapaz era Salmão. E dela é que veio a família de Jesus. Depois eu explico melhor para todos essa história linda e maravilhosa. Disse Caleb: a quem derrotar, Quiriate-Sefer, e a tomar, darei minha filha Áquisa por mulher. Quiriate-Sefer é uma,
uma cidade, um bairrozinho, sabe? Ali, entendeu? Desculpa, tive a necessidade de parar aqui. Então, como se fosse um bairro, uma cidadezinha pequena. Eles iam lá para derrotar aquele povo, e se um homem se disponibilizasse a fazer isso, ele seria forte o suficiente e Caleb daria a filha dele como mulher, né? Então tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Lembrem-se, naquela época era preciso e necessário que primos e famílias como é a palavra correta a dizer, se juntassem, se coligassem, se casassem. Era permitido isso naquela época, hoje não mais, tá? O irmão de Caleb, este lhe deu a filha Áquisa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele, a Otiniel, o marido, que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Ela fez o que? Ela desceu. Ela apeou, ela desceu do jumento. Foi lá. Então, Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, as cidades de Judá. Agora, eu vou ler lá em Juízes. Juízes, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Disse Caleb: a quem derrotar, aqui ó, novamente, Zefer ia tomar, darei minha filha Áquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Áquisa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Pois bem, aqui voltamos e vamos agora ler aqui esse texto. A história de Áquisa aparece em dois trechos bíblicos quase idênticos, em Josué, que acabamos de ler, e Juízes também. O contexto: Áquisa era filha de Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés, conhecido por sua fé e coragem. Por que sua fé e coragem? Somente Caleb e Josué foram os únicos dos 12 que voltaram da terra que foram espiar com boas notícias. Eles viram lá gente grande, gente forte, poderosa, que poderia derrotar eles. Viram, mas eles viram também que a terra era muito boa. E o que eles fizeram? Ora, todos os outros 10 foram e voltaram de lá dizendo: olha, a gente não vai conseguir ganhar desses caras lá, não. Não vai dar certo, não. É melhor a gente nem tentar. Nem vamos tentar. Mas Deus já havia dito que a terra era deles, que era para eles irem, que Deus ia dar. E acabou o assunto. E é assim que acontece na nossa vida. O que acontece na nossa vida? Deus diz, estou tirando a mim mesmo. Oh, glória. Deus diz: vai, porque é tua. Se é tua, ninguém tasca. Não importa o que você vai encontrar lá. Vai na fé que eu vou contigo. Abrindo caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando os olhos para contigo lutar. Vai, criatura. Só vai. E a gente fica: ai, meu Deus. Mas lá tem assim. Mas lá tem assado. Mas lá tem esse... E quando Deus está dizendo: vai, confia. Eu já tô lá te esperando. Pois é. Aí foi o quê? Caleb e Josué foram os únicos que voltaram de lá e disseram: não, gente,
A terra tem tudo isso aí mesmo que vocês falaram. Mas olha só, Deus disse que nos daria, que é nossa. Então nós vamos lá e vamos ganhar em nome de Jesus. E ganharam. Glória a Deus. Então, eles são conhecidos por sua fé e coragem ao conquistar a terra prometida. Caleb oferece sua filha como esposa ao homem que derrotasse Kiriat Sefer. Otiniel aceita o desafio, vence a cidade e se casa com Áquisa. Quem foi Áquisa? Filha de Caleb, um dos heróis da fé. Casou-se com Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Ganhou terras como dote. Teve discernimento e ousadia para pedir o que ainda faltava: água. Recebeu dupla porção. Tornou-se um exemplo de mulher estratégica, sábia e determinada. Por quê? Porque ela apeou do cavalo, ela desceu do burrinho dela, foi lá: pai, olha só, o Senhor me deu terras secas, boas, obrigada. Mas eu preciso de água também. Onde que eu vou botar meus burrinhos? Onde que eu vou pegar água para aguar minhas plantinhas? Então, Senhor, o Senhor me deu um terreno bom, mas eu queria água também. Pode me dar, por favor, água boa? E o Senhor, e o pai deu. Fonte de cima e fonte de baixo. Olha para isso. O pedido de Áquisa. Ao se casar com Otiniel, ela ganhou terras secas, o campo. Mas percebeu que não bastava. Áquisa pediu fontes de água ao pai, algo essencial para cultivar e prosperar. Resultado: Caleb não só deu fontes de água, mas fontes superiores e inferiores. Aí, eu já vou falar logo para vocês. Superiores, alto, 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 cima. Inferiores, baixo, 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 interno. Podemos dizer que ele deu fontes na terra e fontes do céu, né? A fonte que é insaciável. Vamos levar para esse lado? Vamos. Lições poderosas que aprendemos com Áquisa. Ela não teve medo de pedir, tá vendo? Ela foi o quê? Ela foi ousada. Ela foi o quê? Ela foi extravagante. Ela não teve medo de pedir. Áquisa nos ensina que não é errado reconhecer que algo está faltando. Não é. A gente pode pedir. E aqui, ó. A gente leu ontem, Mateus capítulo 7, versículo 7. O campo era bênção, era. Mas faltava água, mas sem água. Olha só. Um campo sem água, ele é estéril. E aqui ela mesma disse. Ela pediu o que lhe faltava e foi atendida. Jesus disse: pedi e recebei. Mateus capítulo 7, versículo 7. Então ela pediu com sabedoria. Áquisa não foi mesquinha, nem ingrata. Reconheceu o que já tinha, o campo. Obrigada, muito obrigada, Pai, pelas bênçãos que o Senhor me deste, mas está faltando isso aqui. Mas sabia o que faltava: água. Como é que ela ia prosperar sem água? Como é que ela ia regar as plantinhas? Como é que ela ia dar água para os boizinhos, para as ovelhinhas dela, para os cabritinhos? Né? Pois é. Sabia o valor da água para a terra. Ore com propósito, clareza e intenção. Gente, lembra que nós falamos de Ezequiel, quando o Senhor o colocou no vale de ossos secos e disse: profetiza. O que foi que o Senhor disse para ele? Profetiza. Mas profetiza assim, 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 ensinou ele como profetizar. E o que foi que Deus disse para a gente? Profetiza, mas profetiza com detalhes, com propósito, sobre o que você quer. Então, você quer um carro? Pede: Senhor, eu quero um carro, mas presta atenção, tá? Porque ele vai te dar um carro. Mas se você pedir: Senhor, eu quero um carro do ano,
com nesse modelo assim, dessa cor, com banco de couro, da cor branca. Se quiser da cor preta, marrom, aí é com você. Eu gostaria de uma cor caramelo, assim. Ai, que coisa mais chique. Um carro, Senhor, que seja da cor... eu gosto de um de um azul perolado. Olha, Jesus, eu já falei para o Senhor, Jesus, Senhor, quando o Senhor me der um carro, eu quero um carro que tem um zoinho pequenininho. Tem carro que tem o zoinho pequenininho na frente e eu gosto de carro que tem a bunda atrás. Não gosto de carro sem bunda. Carro sem bunda é feio pra mim. É o meu carro, dá licença. Vocês podem dizer, mas vai ficar pedindo, escolhendo. Sim, vou. Aqui, ó, tô pedindo com propósito, com clareza e intenção. Eu quero um carro da cor tal, com um banco de cor tal, que tem um zoinho tal e a bunda do carro. Eu quero a bunda do carro, não quero carro sem bunda. Eu falo isso para Deus. Vocês que fiquem aí paradas e não falem não, para vocês verem se vocês vão receber. Abre a boca e profetiza com detalhes. Lições poderosas que aprendemos com Áquisa. Deus é um pai que dá mais do que pedimos. Isso está lá em Efésios capítulo... Deixe me lembrar... Aqui já diz. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é um pai que dá mais do que pedimos. Ela pediu e foi atendida em dobro, viu? Em dobro. Vai que eu peço esse carro aí chique, bonito, que no meu entender é um carro chique, bonito, e ele me dá 2. Glória a Deus, aleluia. Caleb deu fontes superiores e inferiores. Isso revela o caráter de Deus. Ele é generoso. Ele não dá só o básico, dá o necessário e ainda surpreende. Esse Deus, ele é extraordinário, aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Lições poderosas que aprendemos com Áquisa. Áquisa foi estratégica. Áquisa falou. Ela agiu. Ela pediu e foi ouvida. Isso mostra que Deus honra a atitude com propósito. Esse negócio da gente ficar pedindo tudo quanto é tipo de coisa, sem propósito, não. Vamos prestar atenção no que a gente pede. Vamos lá, direcionar e pedir com sabedoria. E se não sabe o que pedir, peça a Deus sabedoria para que saiba o que pedir e como pedir. Áquisa entendeu que sem fontes de água a terra não produziria. Que adianta você ter um campo enorme que você pode plantar, fazer casas, fazer currais, fazer um monte de coisa. Mas se você não tem água, fica seco, não prospera, não rola, não vai, não sai do lugar, empaca. Então peça a Deus, mais do que bênçãos visíveis, peça profundidade espiritual, sustento contínuo. Ela não se calou. Ela poderia ter aceitado o pouco, mas decidiu pedir fontes. Eita, que mulher ousada! Vocês não acham, não? Eu acho. Eu acho que ela foi ousada, ousadíssima. Que linda que ela foi. Aprendo muito com ela. Áquisa nos ensina a sermos intencionais. Ela sabia que terra sem água não gera vida. Então se levantou, foi até o pai e pediu fontes. E recebeu não só fontes, mas fontes superiores e inferiores. Aleluia! Ela recebeu fontes para a terra dela, física, e também para o secreto dela, que essa fonte inferior, ela vem do rio que mana lá do céu. Aquele rio que corre sobre nós.
e que nós temos a sede de água, da água viva do Senhor. Você também pode pedir fontes e deve, tá? Talvez você esteja cansada. Não porque Deus não te ama, mas porque está tentando florescer num terreno seco. Você sabe que Deus te deu promessas, sonhos, dons, mas no fundo sente que algo está faltando. Você já tem a terra, mas e as águas que fazem florescer? Essa água que faz florescer, ela vem de Jesus. Ela vem da palavra do Senhor, porque Ele é a fonte de água viva. Amém? Na Bíblia, Áquisa nos ensina algo precioso. Ela havia recebido um presente do pai, um campo, mas percebeu que sem água, aquele presente não teria vida. Então, ela teve coragem de se aproximar e de pedir. Por que está frisando isso mais uma vez? Porque naquela época isso não era normal. O que para nós é normal, chegarmos ao pai ou à mãe e falar: "O pai, ô mãe, eu preciso de um dinheiro", sabe? Ó, tipo assim, você me deu tanto, mas eu preciso de um pouco mais. Nós temos essa intimidade para falar com nossos pais, né? Mas naquela época não se tinha isso. E uma filha ir falar com o pai era mais raro ainda, sabe? As mulheres tinham mais assuntos e conversas com as mães. Então era uma espécie de intermédio ali. A filha falava com a mãe e a mãe ia conversar com o pai. E só assim depois a mãe dava a resposta para a filha. Vocês entenderam? Era uma coisa assim mais fechada. Mas ela não, ela foi corajosa. Ela foi lá e eu vou lá pedir ao meu pai. Entenderam? Ela ousou, ela teve muita ousadia. O que na época não era comum. Então ela se tornou muito importante. Se tornou muito importante a história dela. E até os dias de hoje também é. Pai, dá-me também fontes de água. Josué capítulo 15, versículo 19. E sabe o que ela recebeu? Fontes superiores e inferiores, muito mais do que pediu. Tem um louvor que diz assim: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é a nossa fonte de águas superiores e inferiores também, porque o rio que mana lá do céu desce e corre sobre nós. Temos que pedir com ousadia, com sabedoria. E se não sabemos o que pedir, precisamos pedir ao Senhor sabedoria e ao Espírito Santo. Eu quero pedir algo, não sei como pedir, intercede junto ao Pai por mim. E Ele assim o faz, com muito amor e gratidão.
porque Ele ama a quem o busca de todo o coração. E aí, aquele rio de água viva faz fluir dentro de nós. E nós não sentimos sede das coisas aqui da terra, mas sim das coisas do Senhor. Aplicações práticas. O que podemos pedir a Deus hoje? Pois então, vamos pedir? Senhor, ó Deus e Pai, dê-me sabedoria, direção, conselhos, portas abertas, discernimento, cura, consagração, avivamento, entendimento, me capacita com conhecimento, forja em mim o teu caráter e a tua vontade, amplia a minha visão e dê-me sensibilidade aos teus sussurros e impulsos. Me redireciona, se porventura eu estiver num caminho que não é agradável a ti, me redireciona. O Senhor faz com muito amor. O que precisamos fazer? Observar onde há terras secas na nossa vida. Onde é que tem? Vamos observar, né? Precisamos observar quais são as terras secas que há nas nossas vidas. Onde que é? É na área financeira? Peça com sabedoria, propósito. Se é na área da saúde, faça a mesma coisa. Mas não sai pedindo um monte de coisa, não. Pede uma coisa. Você pode pedir um monte de coisa, desde que seja com propósito. Tem que ir lá descrever direitinho, sabe? Igual um médico. Quando a gente vai no médico, tá com uma dor assim, uma febre assim, uma tosse assim. O que o médico passa? Remédio para febre e remédio para tosse. Olha aí. Ele medicou para dois tipos de situação. Assim é Deus também. Mas o que como é que o médico vai receitar isso pra gente? Porque a gente fez o que? A gente descreveu para ele o que estávamos sentindo. Se nós descrevemos para o médico aqui da Terra o que estamos sentindo e o médico passa remédio adequado para cada situação que nós estamos passando, por que não fazemos isso para Deus também? Ah, Senhor, olha, na minha área financeira eu preciso disso. E, Senhor, na minha área da minha saúde, eu preciso disso. Ah, Senhor, na minha área familiar, eu preciso disso. Peça, mas peça com propósito. Peça com sabedoria. E descreva as bênçãos que você quer receber. É muito importante. Muito, muito importante. E tem que ser extravagante mesmo. Porque Deus, Ele nos corrige. Eu fui esses dias pedir para Deus algo. Eu fui. Não foi o negócio da foto, não. Foi outra coisa que eu fui pedir para Deus. E Ele me trouxe à memória algo que eu havia me esquecido. Que foi o devocional extravagante. Eu acho que a Monique não fez, não, mas a minha mãe fez, a Larissa fez, eu fiz. E depois eu posso mostrar para vocês este devocional extravagante. Acho que já está na hora de a gente voltar a fazer esse devocional extravagante, para a gente relembrar como é que se deve pedir extravagantemente. E nesse devocional, o rapaz que foi famoso lá nos Estados Unidos, ele pediu algo para Deus e Deus falou para ele: peça de acordo com a sua pequenez da sabedoria. E ele pediu extravagantemente.
Entendeu? Ele pediu extravagantemente de novo. Deus ainda falou para ele de novo: peça ainda um pouco menor do que você está pedindo, porque você está pedindo muito para a sua capacidade de entendimento. Deus fala conosco, Ele nos responde. E nesse dia que eu fui pedir, eu fui toda afobada, eu parecia a Áquisa, correndo para mim. Aí o Senhor falou para mim: calma, aperta o cavalo aí, filha. Senta aí, respira. Respirou? Ótimo, agora você presta atenção como você vai me pedir. E eu toda afobadinha. Aí o Espírito Santo: pede. Aí eu fui: calma, isso daí é demais para você entender. Eu falei: tá bom. Então eu fui: calma, ainda tá muito para você entender. Aí foi quando o Espírito Santo me desbloqueou a memória e me fez lembrar deste devocional extravagante que eu vou fazer com vocês novamente. Então, nós devemos sim pedir extravagantemente. E se não estivermos aptas para entender, Deus vai falar conosco. Não se preocupe. Ele fala, Ele responde. O que nós precisamos fazer é pedir e observar. Clamar pelas fontes do alto, fontes superiores, e também pelas fontes práticas e visíveis, as fontes inferiores. Desafios práticos para hoje. Hoje vocês vão passar o dia, no caso de amanhã, pensando nisso, hein? Identifique quais são as áreas da sua vida que estão como terra seca. Relacionamentos, uma vida espiritual, mas olha, sejam sinceros com vocês, tá? Porque Deus, Ele sonda corações. São sonhos, são finanças, é um propósito. Ore com clareza, diga exatamente o que você precisa. Não ore de forma vaga: Senhor, eu preciso daquela coisa, aquele negócio, aquele treco, sabe? Não. Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos na minha área financeira para me enxergar com propósito, com sabedoria, com direcionamento, discernimento, entendimento, e ativa aqui os novos neurônios na minha mente, porque eu não estou sabendo entender isso aqui e nem o que fazer com isso aqui. Me mostra, abre os meus olhos para me enxergar. Não aceite apenas o campo. Clame também pelas fontes, tá? Peça sabedoria a Deus para saber a hora de falar, pedir, agir e confiar. Porque devemos sim pedir, confiar, esperar, descansar. Tudo faz parte do pedido. Ensina outras mulheres a pedirem com fé e propósito. Eu estou aqui fazendo isso com vocês. E estou aprendendo muito também. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que já me deste promessas, mas eu preciso de fontes. Preciso de água para regar o que o Senhor já me entregou. Não quero apenas a terra. Quero ver florescer. Quero ver frutos. Quero viver a plenitude. Dá-me fontes. Em nome de Jesus. Amém. E aqui está para a gente votar a mulher do fluxo de sangue, Ruth ou Marta. Depois nós vamos aprender sobre outras mulheres. Em nome de Jesus e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus ministre sobre sua mente. Te traga a ousadia do Senhor, a sabedoria. E você venha apear desse cavalo aí e pedir ao Pai: para tudo e peça ao Papai do Céu, porque Ele está disposto a te dar. Mas peça com sabedoria. Amém? Até amanhã. A paz do Senhor Jesus.